Olá, bom dia. Nessa manhã de domingo, vamos falar sobre a nossa imagem e semelhança, que somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Assim, ó, Deus disse: façamos homem, a nossa imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança nos criou do pó da terra, certo? Quando Deus nos criou do pó da terra, ele fez num sopro. Ele soprou em nossas narinas o fôlego da vida, certo? Ele segurou o pó, certo? E soprou em nossas narinas, ou seja, em nosso rosto, em nosso corpo, certo? Assim, Deus, quando tem algo para nossas vidas, para fazer em nossas vidas, é instantaneamente. Quando Deus tem algo para você, quando nós temos algo para falar para a sua vida, tem que ser instantaneamente. Deus disse: façamos homem nossa imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança os criou. Ou seja, quando nós vamos falar de Jesus, quando nós vamos explicar Jesus, ou mesmo dar um ensinamento, evangelizar nas casas, certo? Ou dar uma pregação, nós temos que ser diretos. Assim como Deus, o nosso Senhor, fez. Ele foi direto em palavras, eficaz, sabe, sem ciência humana, e nos fez com um sopro. Às vezes, perdemos muito tempo com com debates, perdemos muito tempo querendo explicar as coisas como Deus é, como Deus não é, querendo falar o que não é, colocando no meio daquilo que não é para colocar a ciência humana, coisas do homem que não é para fazer. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança num sopro, por que nós perdemos tanto tempo querendo explicar aquilo que não é para ser explicado? Por que nós não vamos diretamente no assunto e não falamos diretamente aquilo que Deus quer? Por exemplo, Deus nos fez com um sopro. Ele não fez parte de nós. Ele não fez nós em pedaço, como se nós estivéssemos no frigorífico ali e ele estivesse montando nós. Não. Muito pelo contrário. Deus nos fez com um sopro. Então, aquilo que nós temos para as pessoas, que nós temos que falar para as pessoas, que Deus quer que nós falamos para as pessoas, façamos também como Deus fez. Façamos num sopro, sem perca de tempo. Vamos direto ao assunto. Vamos direto na fonte, certo? E passamos para pessoas aquilo que elas querem saber, o evangelismo, o ensinamento, o conhecimento da palavra. Quando você for falar uma pregação, alguma coisa, você tem que pregar em cima daquilo que você leu, certo? Você tem que pregar em cima daquilo que é para evangelizar, que é para ensinar as pessoas, certo? Deus não nos fez por partes, não, foi um sopro, foi instantâneo. E o homem levantou e saiu andando. Como Jesus disse para aquele homem no tanque: levanta, toma tua cama e anda. Foi instantânea a cura dele, ele saiu levantando. Por que nós às vezes perdemos tempo, perdemos às vezes meses, querendo explicar algo que em meia hora, em poucas palavras, nós podemos explicar? Porque fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, corpo, alma e espírito, certo? Então, assim, se Deus nos fez com sopro, se Deus fez nossa vida, os nossos dias, tudo num sopro, por que nós não fazemos a mesma coisa com as pessoas, certo? Se um sopro pode formar uma pessoa, você imagine meia dúzia de palavras que a gente fala para uma pessoa. A questão é assim, ó, quando Deus nos fez com sopro, nós estava imperfeito, ou seja, porque a pessoa, às vezes a pessoa, ela tá ali no pó, perdida no mundo. E às vezes um sopro na vida dela, uma palavra ou duas, sabe? Um versículo que a gente lê transforma a vida da pessoa, muda a vida da pessoa, certo? Os versículos das escrituras, eles não são isolados. Por exemplo, hoje você dá um conselho para o teu filho, você usa 5 versículos da Bíblia. Você usa 8, 10 versículos, você dá um conselho, certo? E amanhã você dá um conselho como se fosse um versículo das escrituras, não é isolado. A Escritura, ela não se isola em si mesmo. Nós que isolamos aquilo que Jesus Cristo quer que nós falamos para as pessoas. Sejamos mais diretos, sejamos mais explicativos com as pessoas. Falar com menos ciência humana, falar com menos vocabulário humano, certo? Que uso muito vocabulário, uso muito livro, leio muito livro que não é para ler, e as Escrituras ficam em segundo plano. Aí misturo, aí falo alguma coisa ou outra, certo? Não perca tempo em querer falar o que não é para falar, aquilo que não está nas escrituras. Tem que ser direto, tem que explicar para as pessoas o conteúdo que está nas escrituras. Você tem que ler nas escrituras a tua pregação, os versículos, e cada versículo tem que ser explicado para as pessoas o que Jesus quer dizer para nós nos dias de hoje, para que as pessoas que estão ali dentro do templo possam ensinar as que não estão, para quando ir nas casas evangelizar, saber o que falar.
certo? Como é que uma pessoa vai saber o que Jesus Cristo quer se eu começar a falar para a pessoa a forma que Deus criou o homem, querer inventar assunto, querer inventar história? Não, tem que dizer, tem que ser sincero. O sopro é você falar para a pessoa, você transformar a vida da pessoa, você tirar uma pessoa do pó e fazer a pessoa caminhar com espírito, com alma vivente, fazer a pessoa pegar vida de novo, mesmo estando ela no pó, mesmo estando ela na dificuldade, caída, afastada do Espírito Santo, porque não é o Espírito Santo que se afasta de nós, somos nós que se afastamos do Espírito Santo. E nós não podemos dizer assim, eu estou afastado da igreja. Não, eu não posso me afastar de mim mesmo, porque eu sou, certo? O templo do Espírito Santo. Eu sou a igreja de Jesus Cristo. Eu sou a igreja de Deus para transmitir a palavra das pessoas. Vocês têm que entender isso. O reino de Deus não se divide com ele mesmo. Como é que eu vou dizer assim que eu estou afastado da igreja? Não, o Espírito Santo que se afasta de mim por eu fazer coisas erradas. Então temos que ser sinceros. Não podemos dizer assim, eu estou afastado da igreja, não vou mais na igreja. Não, você não pode se afastar de si mesmo, você não pode tirar sua alma de dentro de você e afastar ela. Certo? Simplesmente o Espírito Santo saiu de você porque você começou a fazer que é coisa errada. Você pode ir no culto duas vezes, 3 meses por mês. Mas se você ficar firme, se você orar, se você jejuar, se você examinar as escrituras, o Espírito Santo está ali com você. Certo? Você sai fazer missão, que nem acontecia com Paulo, com Barnabé, certo? Você vai nas casas, aí você entra numa igreja, você explica as coisas, certo? Você não pode, tipo assim, dizer assim, eu tô afastado. Se você ir num lugar que não tem uma igreja, que não tem um local, você vai nas casas, você fica ali 4, 5 meses ensinando, orando, jejuando as pessoas, você não tá afastado. E você tem que entender que nós que se afastamos do Espírito Santo quando deixamos de fazer aquilo que Ele quer que nós façamos num sopro, certo? E para você voltar para Jesus Cristo, para ele voltar para você, para o Espírito Santo se aproximar de você, é um sopro. Sabe, tem um processo, claro, mas é um sopro. Você voltou, você se arrependeu, você colocou as tuas lágrimas com sinceridade para Deus, a Jesus Cristo, é um sopro. Certo? Quando você é sincero, quando você chora, que você a tua sinceridade de arrependimento, você lava os pés de Jesus Cristo. Sabe, assim como aquela mulher fez, que com as lágrimas ela lavou os pés de Jesus e com os cabelos ela secou. Então, você tem que se arrepender de sinceridade, porque num sopro, Deus transforma a sua vida num sopro. Assim como ele fez o homem no Éden, com um sopro. Ele não fez assim, ele foi lá, pegou uma perna, aí deu vida para a perna. Aí foi lá, pegou outra perna, deu vida para outra perna. Não, muito pelo contrário. Ele fez lá do pó, ele juntou o pó, colocou, soprou e o homem saiu andando. Não é que nem muitas pessoas que colocam o homem saiu caminhando e aquela terra saiu caindo dele. Não, simplesmente foi diferente. Estava deitado no chão, acordou, como se ele estivesse num sono. Acordando no outro dia. Simplesmente isso. Certo? Então, assim, não falamos muitas coisas, muita ciência humana, muito a querer explicar as coisas. Não existe isso. Tem que ir direto ao ponto, direto à palavra, falar a verdade. Aí eu vou deixar uma pergunta para vocês, sabe? Algo assim, ó. Por que que assim, quando Satanás foi no céu, ele falou com o Senhor Deus assim, ó, o Jó só te serve porque você dá as coisas para ele. Aí o Senhor Deus permitiu Satanás ir lá tirar o que Jó tinha, certo? E para Barnabé não, para Cornélio, certo? O anjo apareceu dando bom testemunho. Por que que Deus permite, às vezes, uma pessoa ser afligida por Deus, por Satanás, e não permite que a outra pessoa seja afligida? Certo? Por que será? É porque quando Deus tem algo em nossas vidas, é imediato. Ele quer nos provar para que nós recebamos em dobro aquilo que Ele tem por nós. O Senhor Deus permitiu Satanás afligir Jó, certo? Porque Satanás estava na dúvida. E aí ali, Satanás caiu por terra. Jó pisou na cabeça da serpente. E é assim que nós queremos, é assim que nós temos que fazer com pessoas quando querem se aproximar de nós, querem nos destruir. Nós temos que pisar na cabeça da serpente, assim como Jó fez. Certo? Ali com Cornélio, era um bom homem. Não foi permitido. Ali apareceu o anjo para ele, falando para ele, com as orações deles, as esmolas dele, a bondade dele tem chegado até os céus, certo? E por que nós não fizemos isso hoje? Somos pessoas boas que damos boas palavras para os outros, que ajudamos com esmola, que ajudamos com o que nós podemos. Por que às vezes nós dizemos assim, mas naquele tempo eles ajudavam, hoje nós não ajudamos mais, não precisa mais. Esse negócio de dizer isso é ciência humana.
sabe? As escrituras não mudaram daquele tempo para o dia de hoje. Nós que mudamos, nós que viremos a página ao contrário daquilo que Deus quer para que nós colocamos na vida das pessoas. Então, assim, sejamos uma pessoa como Jó, certo? Uma pessoa que espera com paciência, que conquista aquilo que quer, sabe? Porque o Senhor restitui em dobro. O que é o dobro? É o Espírito Santo na vida da pessoa. Assim como Cornélio, que deu um bom testemunho e ouviu da própria boca do anjo. E assim aconteceu na vida dele, certo? De geração em geração. E é assim que tem que ser na nossa vida. Com um sopro só, nós mudamos a vida de uma pessoa, assim como Deus, o Senhor Deus, fez o homem do pó. Às vezes nós, com algumas palavras, a pessoa se levanta, certo? Não vamos, assim, querer colocar muito a ciência humana, sabe? Falar, vamos ser mais direto ao ponto. Quando nós lemos a palavra de Deus, falamos sobre a palavra de Deus, certo? Não misturamos coisa com testemunho de um, com testemunho do outro, ou falar alguma coisa que não é. Quando quer dar um testemunho, pede uma oportunidade e dá um testemunho. Daí na hora da palavra, fala só da palavra. Não testemunha a vida do um, não testemunha a vida do outro. Na pregação, não fale de um, não fale do outro. Chame a atenção, corrija a pessoa. É assim que tem que ser, para que você seja uma pessoa prudente, não uma pessoa incompetente, certo? Eu peço que Deus, nessa manhã, e o nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe vocês na sua escola dominical, abençoe você no seu dia, para que nós possamos ter hoje um culto abençoado na presença de Jesus Cristo, com o Espírito Santo de vida em nossos corações, porque num sopro só, o Senhor muda a nossa vida, e num sopro só você muda a vida de uma pessoa, se assim você crê e se assim você acreditar, sabe, nas escrituras, na palavra do Senhor para as nossas vidas. Leve seu filho, sua filha para ouvir a palavra de Deus, certo? Não leve ela para lugares indesejados aonde o Senhor não quer. Não acostume seu filho em mau caminho. Não acostume seu filho, sua filha andar por lugares que não é para andar, achando que é certo, que tá tudo bem, que não tem problema nenhum, que vai ter problema para você futuramente. Cuide da sua família, cuide do seu filho. Não saia atrás de ninguém, não persiga ninguém, para que esse mal não caia sobre sua própria cabeça, certo? Porque a destruição repentina ela vem, e ela vem em cima de você que pensa e faz essas coisas, tá bom? Mas nós temos um Deus misericordioso, que nos abençoe, que nos ama e protege, certo? Então assim, tenha um bom dia na presença de Jesus Cristo, um bom descanso nesse domingo, se reúna com sua família, converse, fale sobre Jesus, fale sobre Deus e vá no culto hoje, para amanhã depois você não chorar o teu erro amargo, sabe, em cima daquilo que as pessoas fizeram você acreditar em algo que não tem mais volta e poderá deixar seus filhos, seus familiares assim órfãos, e você ir para o lugar que você achou que estava tudo bem, tudo certo, que não tinha problema nenhum, sabe, que você foi atrás. É que nem eu digo, antes de você perseguir uma pessoa, falar de uma pessoa, primeiro você tem que examinar as escrituras para ver se isso é verdade. Você tem que ver se Jesus perseguiu alguém. Jesus, ele expulsava da vida dele aquelas pessoas que queriam o mal para ele, que queriam que ele fizesse ao contrário. Ele dava algumas palavras ali, fazia a pessoa se tocar e a pessoa se retirava. E é assim que tem que ser. Você tem que falar na lata da pessoa. Você não pode dar trela para a pessoa, dar ouvido para a pessoa. Você tem que dizer na lata aquilo que é certo e aquilo que é errado, fazer a pessoa se olhar no espelho e enxergar o erro dela, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia, porque num sopro, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pode mudar a sua vida, tá bom? Seja uma pessoa boa todos os dias de sua vida. Não se esqueça do sacrifício de Jesus que Ele ama você.